Esse é o tema da nossa live de hoje, gente. Você tem alvos definidos em saúde? E aí, como é que estamos na questão da saúde? Tudo bem? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento, né? A gente falou sobre muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente quer para nós em qualquer área. Às vezes a gente não sabe por que a gente toma certas decisões. Isso inclusive com relação à saúde. Às vezes a gente é levado no piloto automático a tomar certas decisões, a ter certos hábitos, e a gente às vezes não tem o governo da nossa própria história, em qualquer área, inclusive na área de saúde. E muitas vezes a gente se vê sendo levado pelas decisões da nossa família, pelas decisões das pessoas com quem a gente convive no trabalho, das pessoas que às vezes estão na liderança do governo ou de qualquer outra área. E a gente não tem o autogoverno, a gente não assume o autogoverno da nossa vida, porque a gente nem sabe aquilo que a gente quer. E aí fica muito difícil a gente definir alvos, a gente definir as motivações se a gente não se conhece. E as pessoas, no geral, estão perdidas. O que a gente mais vê por aí são as pessoas assim, sem ter a menor noção do que elas querem para a própria vida delas. Elas não têm nem assim ideia de objetivos mesmo, daquilo que elas querem alcançar, porque elas não se conhecem. E para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, qualquer um que chegar e apresentar uma solução, a pessoa vai aceitar, vai tomar para si. Porque ela não sabe o que ela quer, então, primeira solução que chegar, ótimo, é isso que eu vou fazer. E a gente não pode ser assim. Se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer mudar a nossa história, e inclusive no que se refere à nossa saúde, se a gente quer assumir o governo dessa área da nossa vida, a gente precisa mudar de postura. A gente precisa começar a ter clareza da rota que a gente quer seguir. Mas para ter essa clareza, a gente precisa se conhecer e conhecer o que a gente quer de verdade. Separar o que a gente realmente quer daquilo que os outros fizeram a gente acreditar que a gente queria. Tem uma diferença disso aí. E isso diz respeito à alienação, tá? Quando você entrega o governo da sua vida, as suas escolhas, as suas motivações nas mãos de outras pessoas, você vive uma vida sendo alienada. E de acordo com o Napoleão Hill, 98% da humanidade vive alienada em algum nível, sendo governado pelos 2% que não estão alienados. Então, nesse sentido, 2% da humanidade decidem pelos outros 98% que ou não quiseram assumir o controle das suas, das suas decisões, não quiseram assumir a responsabilidade, né? Não é bem exatamente controle a palavra, mas a responsabilidade pelas suas decisões, ou não sabem que precisam fazer isso. A maioria dessas pessoas não sabe, vive no piloto automático achando que assume alguma responsabilidade, quando na verdade não vive isso. E aí não questiona nada e depois colhe as consequências. Na saúde você colhe as consequências de ser uma pessoa alienada. Quando você não decide por aquilo que vai mudar o rumo da sua história, o rumo da sua saúde, e você às vezes vive sendo levado no automático, deixa a vida me levar, essa filosofia de Botequim, que é uma filosofia maligna,
E aí você é levado para o buraco de vez. A vida vai te levar assim, vai te levar para o buraco. E você não vai viver a plenitude do que você poderia viver e conquistar em saúde se você mudasse a sua postura. Se você decidisse, não, agora eu vou quebrar com esse ciclo da alienação. Mas para isso você precisa fazer o quê? Você precisa ter alvos definidos, você precisa saber aonde você quer chegar. Por quê? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, não é verdade? Qualquer lugar que apresentarem para você, você vai aceitar e você vai seguir. Você não vai questionar. Você vai pegar a ideia de outra pessoa e vai falar, opa, isso aqui serve para mim, então é isso que eu vou fazer, não é mesmo? Mas você precisa fazer com que as coisas se tornem bem definidas para você, na sua vida. Talvez não seja o seu caso. Talvez você seja uma pessoa que já tenha começado a trilhar um certo caminho, mas talvez você precise de mais clareza ainda. Para você poder organizar melhor a sua vida, organizar melhor a sua rota. E às vezes, olha só o que acontece. Para você ter essa clareza no que diz respeito à saúde, já que esses dias agora a gente está falando de saúde, às vezes para você ter clareza de onde você quer chegar em saúde, você precisa também ter clareza de onde você quer chegar nas outras áreas. Porque nós somos um espírito que tem uma alma que habita um corpo. O que é alma, gente? Mente, emoções, vontades, sentimentos, consciência, tudo isso que está na esfera da mente, das emoções, a gente chama de alma, né? E nós temos um corpo. Então, assim, tudo na nossa vida tem que estar bem encaixado, porque a nossa saúde não é uma coisa só biológica. A nossa saúde, ela envolve tudo. Então, para eu ter clareza de onde eu quero chegar, eu tenho que ter clareza do meu estado real em que eu me encontro hoje em todas as áreas da minha vida, não apenas na área de saúde. Porque às vezes eu penso que não, mas uma coisa que não está bem resolvida, por exemplo, lá no trabalho, pode estar afetando a minha saúde emocional, que vai desencadear um processo psicossomático que vai afetar a saúde de algum órgão meu e vai afetar a minha saúde física. Por isso que é importante nessa clareza, nesse processo de buscar ter clareza, você procurar ter a clareza de todas as áreas da sua vida. Tem uma ferramenta muito bacana para ajudar as pessoas a terem clareza. Tudo bom, gente? Eu não cumprimentei ninguém. Entrou Julimar, entrou Tamires, entrou Vitor, entrou Matheus, entrou o Inocêncio, né? Galera aí, desculpa, gente, não falei com ninguém, porque eu estou concentrada aqui. Sejam bem-vindos, tá? E vamos chamando gente aí para participar. É tão legal quando aparece gente para a gente interagir. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram, algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, pode deixar aqui na caixinha, ou na caixinha não, né? Pode deixar nos comentários que a gente vai conversando também. Então, assim, como a gente... Oi, Paula, tudo bom? Que bom que você está aqui. Para a gente saber aonde a gente quer chegar em saúde, a gente precisa ter clareza de todas as áreas da nossa vida, porque a saúde envolve o todo, como eu já falei, né? Se a gente de repente não está bem com a família, isso vai gerar um problema emocional, que vai desencadear uma cascata aí de acontecimentos hormonais, de funcionamentos aí no interior do nosso corpo, que vai acabar despontando em problemas físicos, né? Deixa eu dar uma... Ô, Nair, tudo bom? Como você faz para ter tempo para estar na live com 2 crianças? Eu tenho 3 e não consigo nem peticionar. Paula, tipo assim, eu fixei o horário na agenda, mas
Tanto que eu faço lives bem mais rápidas do que o normal, né? Eu não vou fazer 1 hora de live, vou fazer uma live mais curta, né? E depois eu vou resolver as outras coisas. Eu acabo de comer um bolo enorme de chocolate na quarentena. Só penso em comer? É normal, Paula, assim, principalmente mulher, né? Porque mulher tem a questão dos hormônios femininos também, né? Que acaba aumentando aí uma necessidade maior de dopamina e tudo. Então, assim, o próprio ciclo da mulher e tal, que acaba complicando. Não tem só a questão emocional, tem a questão biológica, química também envolvida nisso aí, mas o emocional influencia. E é uma bola de neve, porque o emocional influencia nesse equilíbrio aí dos hormônios e, por sua vez, o desequilíbrio hormonal afeta o emocional. E aí uma coisa vai levando a outra. Às vezes a gente precisa sentar e conversar com carinho sobre isso aí. Porque às vezes tem coisas mais profundas que estão envolvidas nessa ansiedade que te levam a dar mais vontade de comer do que o normal, certo? Tem muita coisa aí que é emocional, de ansiedade, tá bom? Mas assim, voltando, né, para o tema da nossa live, a gente precisa ter clareza do que não está bem. Então, por exemplo, você fala, eu já tenho uma certa clareza de que eu aciono essa vontade de comer porque eu estou ansiosa, mas assim, como estão as outras áreas da sua vida? O profissional, o familiar, o emocional, o espiritual, o senso de propósito, porque tudo isso aí vai interagir nas suas escolhas também em saúde, tá? Tem uma ferramenta muito bacana que a gente usa para trazer essa clareza para a gente, que é a roda da vida. A maioria da gente já conhece a roda da vida, já viu, às vezes até tem a versãozinha simplificada da roda da vida que vem nas agendas por aí, nos planners, nos cadernos, né? Mas a grandona ela é dividida em 12 áreas e você vai atribuir uma nota de 0 a 10 para cada área e com as pontuações do que você acha do que está melhor para o que está pior, né? Quanto mais baixa a nota, significa que você está pior, né? Então que você vai pintando e aí no final você tem um retrato das diversas áreas da sua vida e você vê onde você está melhor e onde você está pior. E tem uma nota que você dá no final, no ranking de tudo, né? E aí com isso, você pode mapear essas áreas, mapear as áreas que de repente não estão tão legais. Tudo bom, Ismael? E aí você pode começar a trabalhar melhor essas áreas, priorizar mais essas áreas. Como que a gente vai trabalhar essas áreas? A gente vai começar a criar tarefinhas para cada uma dessas áreas que a gente precisa melhorar. E identificar também aonde estão bloqueios que a gente identifica através do mapeamento de emoções, mas eu não vou falar disso agora não. Nas próximas lives eu vou falar sobre isso. E aí eu vou deixar um arquivo com a Roda da Vida lá no meu canal no Telegram, tá, gente? Abri um canal no Telegram só para compartilhar material, resumo das lives, áudios, coisinhas especiais que só quem tiver lá no grupo vai poder ter acesso. Então, se vocês estão aqui, entrem lá no grupo do Telegram, tá? Eu vou compartilhar tudo isso para vocês, orientar como é que usa, para vocês começarem a se divertir com isso, viu, Paula? Se você puder, entra lá no meu grupo do Telegram, vai lá na minha bio, clica lá, vai aparecer vários linkzinhos, e aí o primeiro é o grupo do Telegram. Aí você se inscreve lá, daqui a pouco eu vou soltar a Roda da Vida lá, no Telegram. Você não tem Telegram, Paula? É tipo um WhatsApp, só que ele tem mais recurso. Tá? É um aplicativo, é parecido com um WhatsApp. Você baixa, só que lá dá para criar canal, dá para mandar arquivo maior, sem pesar, entendeu? Para isso dá para pôr mais gente também, não tem limite de gente, que nem o WhatsApp, então é mais bacana nesse sentido, né? E
Aí é bacana você fazer a roda da vida para você ter essa noção, para você começar a identificar esses pontos, né, que você precisa trabalhar e trazer essa clareza. E aí depois, junto com a roda da vida, eu vou botar um outro arquivo com várias perguntinhas. Espera aí, ó, apareceu acho que tem alguém com uma pergunta. Ah, tá. Não, desculpa, gente, é porque pipocou um negocinho aqui, eu fui ver o que era. Eu vou colocar um arquivinho com algumas perguntas para você responder depois que você fizer a roda da vida. Que é um exemplo de uma pergunta que é: como você se vê daqui a 6 meses, por exemplo? E trazendo para a saúde, quais são seus planos para a saúde para os próximos 6 meses? Aí você vai começar a brincar, entendeu? Vou deixar umas coisinhas assim para vocês brincarem lá no Telegram, tá? E outras coisas também que você precisa ter claras. Por exemplo, quais são suas maiores qualidades? Quais são as suas maiores forças? Quais são as suas maiores fraquezas, suas maiores áreas de fraqueza? As suas forças, em que ponto você acha que elas se conectam com o seu propósito? O que isso tem a ver com saúde, Patrícia? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver, porque olha só, a gente não consegue ter plenitude de viver o nosso propósito, de fazer aquilo que a gente foi criado por Deus para fazer, se a gente não tem clareza de quem a gente é. O nosso propósito, ele está ligado à nossa identidade, certo? A gente só consegue viver o nosso propósito se a gente tem clareza da nossa identidade. Se a gente consegue identificar as nossas forças, as nossas qualidades, se a gente consegue identificar onde a gente tem defeito. Aquilo que nos paralisa, porque o que nos paralisa em todas as outras áreas também vai nos paralisar na saúde. O que nos paralisa emocionalmente vai atrapalhar nossa saúde, sim, entendeu? E aí, nesse sentido, a gente não vai conseguir ter a plenitude de viver o propósito. Os nossos maiores bloqueios, as nossas maiores travas, elas estão ligadas diretamente com o nosso propósito. Então, você já parou para pensar que na saúde isso também acontece? Se você tem travas relacionadas a essa área, elas não estão assim, elas não são isoladas, entendeu? Elas também se relacionam com outras áreas que estão ligadas com o seu propósito. Então, eu quero que você entenda que você precisa enxergar tudo isso como parte de uma coisa maior, tá? A sua saúde, ela é completa, ela é uma coisa completa. E aí, depois que você pegar essa roda da vida e você começar a responder essas perguntas, e você vai começar a criar tarefas para tratar as áreas que estão piores. Por exemplo, você identificou que a minha nota lá na área da saúde foi, sei lá, 1. Tirei 2. Então, eu preciso melhorar. O que eu posso fazer? Eu posso começar a fazer uma caminhada todos os dias pela manhã, durante meia hora. Ótimo! Então, já é uma pergunta que você fez para você mesmo. O que eu posso começar a fazer? Então, eu posso começar aqui. Eu vou começar fazendo uma caminhada. Então, você vai estabelecer um objetivo para você. Por exemplo, meu objetivo é me tornar uma pessoa mais magra, por exemplo, né? Eu quero perder 5 quilos. Então, tá bom. Então, o que você pode fazer agora? Qual a primeira coisa? Escolhe, vamos uma coisa de cada vez. Vamos ser processuais, tá? Escolha uma coisa primeiro. O que eu posso fazer para começar hoje?
Ah, eu posso colocar uma caminhada de meia hora todos os dias pela manhã na minha vida, por exemplo. Ótimo, já é um começo. Então, estabeleça uma data para você começar, estabeleça uma data para você terminar. Ó, em 3 meses eu quero perder 5 quilos, por exemplo. É uma meta atingível, tá, gente? É uma meta, assim, que dá para atingir, com tranquilidade, com calma, sem fazer dieta maluca, sem, entendeu? O que eu preciso fazer dentro disso? Ah, eu vou caminhar todos os dias, né? Durante meia hora, durante 3 meses, e junto com isso eu vou procurar uma orientação nutricional, ou então eu vou tirar as porcarias da minha dieta. Já começa, pelo menos assim, se você não puder procurar um profissional agora, vou tirar doce, vou tirar industrializado, vou tirar farinha refinada, essas coisas. Ótimo, já é um começo. Então, do dia 1 ao dia X, sei lá, eu vou fazer isso. E eu tenho o meu objetivo de chegar nesse dia e alcançar essa meta. Ótimo, você criou uma tarefa para você. Porque às vezes a gente precisa fazer isso para começar, para se colocar em movimento, certo? Para a gente poder ter uma clareza. Porque, como eu falei lá no começo, quando a gente não tem clareza do que a gente quer, qualquer lugar serve. Quem não sabe o que quer, vai para qualquer lugar. Aí entra naquela coisa da alienação, deixa a vida me levar. Aí chega um e fala uma coisa, você, então ele vai escolher por você. Você vai fazer o que ele escolheu, você vai fazer o que o outro escolheu, mas você não vai saber o que você quer. E você tem que saber o que você quer. E aí você acaba seguindo anos e anos e anos e anos desse jeito, certo? E aí você pode ver, o como você vai atingir essa meta. Deixa eu ver aqui. Tem uma xará, ó, Patrícia. Sandro, eu já tracei minha meta para 3 meses, entre elas caminhar. Beleza, ó, top demais. Parabéns, cara, é isso mesmo. Estabeleça uma meta e vai. E aí, nesse como cumprir a sua meta, você pode acrescentar algumas coisas para ajudar. Por exemplo, você pode estudar sobre o assunto, você pode começar a estudar sobre os vários tipos de dieta que existem, você pode começar a estudar sobre como é o seu metabolismo, os tipos de exercício que melhor se adaptam para você, no seu estilo de vida, na sua rotina. Você pode consultar um profissional, procurar uma nutricionista para poder fazer uns exames, porque aí os exames vão te trazer mais clareza ainda, né? E faz parte desse processo de autoconhecimento, de trazer clareza, você inclusive fazer o seu check-up de saúde, ter os dados lá, ter os exames. Os exames revelam muita coisa de como a gente é por dentro. Isso é autoconhecimento. De repente, lá no seu exame, você identifica que você está inflamado, né? Que está com uma taxa aí, alterada, uma homocisteína, um PCR. São fatores aí que apontam para inflamação, e risco cardiovascular. De repente, teu triglicerídeo está meio descompensado. Você já sabe que você precisa direcionar a sua dieta para uma coisa que tenha menos carboidrato, né? Tem um monte de coisas que os exames vão trazer clareza. E quanto mais clareza a gente tiver, mais a gente vai se autoconhecer, mais a gente vai saber aonde a gente quer chegar e mais a gente vai romper com a alienação, também na saúde, certo? E depois você transpõe isso para todas as outras áreas também. Você pode fazer esse exercício para todas as outras áreas, certo? Então, isso faz parte de você saber quem você é, tá? Para você poder viver essa plenitude de quem você foi criado para ser, viver o seu propósito, alinhar as outras áreas da sua vida, você precisa
de duas coisas. Você precisa saber quem você é e você precisa ter clareza dos seus alvos. Alvos definidos em saúde, objetivos claros e bem estabelecidos. Certo, gente?